E aí galera, eu sou o professor Leandro Morgado, da Universidade Federal de Santa Catarina, e estou aqui mais uma vez nesse projeto para ajudar quem está estudando matemática para concurso público. Tá? Vocês sabem, né? A nossa ideia é bem simples. A gente escolhe uma banca, a gente escolhe um assunto e a gente resolve, troca uma ideia de algumas questões desse assunto. Tá bom? O que a gente tem para hoje? Hoje a gente vai trabalhar com a FGV, mais uma vez com a FGV, né? Fundação Getúlio Vargas, aí, banca super famosa, e o assunto vai ser conjuntos, operações entre conjuntos. Tá? Eu estou mais interessado assim, ó, em união, interseção e diferença. Tá bom? Aí deixa eu dar uma diquinha para vocês, gente. Tem um outro vídeo que eu fiz de operações entre conjuntos na CESP. Tá? E nesse outro vídeo aí eu explico passo a passo o que é união, o que é interseção, o que é diferença, né? Então vale a pena dar uma olhadinha lá, vale a pena dar uma conferida lá. Mas assim, ó, antes da gente passar para as questões da FGV, eu só queria relembrar o que é a união, o que é a interseção e o que é a diferença no diagrama de Venn. Tá? Que isso vai ser super importante nas questões que a gente vai fazer depois. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho conjunto A e conjunto B, tá? Esse aqui é o meu conjunto A, esse aqui é o meu conjunto B, e eu quero fazer a união, né? Vamos começar pela união, ok? A união B. Queridos, lembra que a união é aquela operação que eu junto todo mundo, né? É aquela operação bem democrática, que eu vou pegar todos os elementos do A, todos os elementos do B e formar um conjuntão. Tá? Então, se eu fosse pegar o meu diagrama que vem e marcar quem é a união, bom, a união é todo mundo. Todo mundo que está no A, todo mundo que está no B faz parte da união. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pintadinha na união entre A e B. Tá? A união entre A e B inclui toda essa galera. Tá claro? Por outro lado, a interseção é diferente. Né? O que é interseção? Vamos relembrar. Interseção é essa operação aqui, né? A interseção B, e a interseção só inclui os elementos em comum. É isso aí. Tá? A interseção é uma operação entre conjuntos que eu só vou pegar os elementos em comum. Tá bom? Então, se eu fosse pegar a minha interseção e marcar no diagrama de Venn, não vai ser todo mundo, gente. Eu vou pegar só quem pertence ao A e ao B ao mesmo tempo. E no nosso diagrama de Venn, o que representa isso? É o meinho, né? Exatamente, é o meinho. Tá? Então, a interseção B é só essa partezinha do meinho. Tá? Deixa eu fazer uma técnica avançada aqui de apagar. A interseção B vai ser só essa partezinha aqui, ó. Só essa partezinha do meinho, que são os elementos que estão ao mesmo tempo no A e no B. Tudo bem? Tem também a diferença, né? Vocês sabem, a outra operação entre conjuntos é a diferença. É a diferença B, que pode ser representado desse jeito ou pode ser representado desse jeito. E vocês lembram o que significa diferença, gente? Vamos lá, vamos relembrar. Diferença são os elementos do A que não pertencem ao B. Tá? De novo, A menos B são todos os caras do A, todos os elementos do A que não estão no B. É como se eu tirasse o B, como se eu fizesse uma limpa do B, tá? Todos os elementos do A que não estão no B. Então, se eu fosse representar a diferença no meu diagrama de Venn, né, vamos fazer um novo diagrama aqui, eu ia ter o conjunto A, o conjunto B, tá? E eu quero marcar quem? Eu quero marcar os elementos do A, apenas do A, que não pertencem ao B. Gente, os elementos do A que não pertencem ao B estão nessa partezinha aqui, né? Galera que está só no A. Galera que está só no A, que está fora do B, é exatamente essa partezinha. Tá? Então, relembrando rapidamente o que significa, né, união, interseção, diferença no diagrama de Venn, isso vai ser bem importante para a gente resolver as questões daqui a pouquinho. Tá bom?
Bom, a partir de agora, então, vamos lá. Eu vou colocar a primeira questãozinha na tela. Né? O ideal é assim, ó, o ideal é pausar o vídeo, tentar fazer, pensar um pouquinho e logo em seguida a gente para, a gente discute, a gente resolve junto a questão, tá bom? Então vamos lá, primeira questão na tela. E aí, galera, tentaram fazer a questão? Bom, essa questão ela é bem delicada, tá? Tu tem que fazer com calma, tem bastante detalhezinho, a gente vai ter que usar as operações, a gente vai ter que usar diagrama de Venn, tá? Então vamos parte a parte, vamos com calma, vamos entender o que está acontecendo. Tá? Quais são as informações que ele deu? Primeiro, eu tenho 3 conjuntos, tem o conjunto A, conjunto B, conjunto C, e daí ele falou assim, ó, ele falou que A inter B tem 30 elementos, né? É isso aí. A inter B tem 30 elementos. Ok? Ele falou também que A inter C tem 20 elementos. E ele falou que A inter B inter C tem 15. Tá, isso tudo o enunciado me deu, né? Bom, gente, vamos pensar um pouquinho. O que significa A inter B inter C? A inter B inter C são os elementos que estão ao mesmo tempo no A, no B e no C. Tá? Então, os elementos que estão em todos ao mesmo tempo, A, B e C são 15. Aí ele falou que no A e no C em comum são 20, A e no B são 30. E ele está perguntando, olha só que pergunta maluca, cara. Ele quer saber qual é o número de elementos de uma outra operação. Qual é o número de elementos dessa operação aqui, ó? A inter B união com C. Tá? Isso que ele quer saber. Isso aqui, quantos elementos tem? Tá bom? Bom, eu não sei vocês, mas eu estou um pouquinho perdido. Tá? O que a gente tem que fazer aqui, gente, para se achar, tá? Para conseguir resolver essa questão, é montar o diagrama. Né, montar o diagrama de Venn para ver onde é que a gente coloca essa galera, né, onde é que a gente coloca os 15, onde é que a gente coloca os 20, onde é que a gente coloca os 30, e daí vamos ter uma ideia, vamos tentar ter uma ideia do que significa essa operação aqui, tá bom? Então vamos fazer um diagrama aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B e eu tenho o conjunto C. Perfeito? Bom, vocês sabem, melhor do que eu, melhor que o tio, que a gente começa a preencher o diagrama por onde, gente? A gente começa a preencher sempre pelo meio, né? Pelo meinho do meinho. Tá? Então eu vou começar a preencher por essa região aqui, ok? Essa região aqui é a galera que está onde, gente? A galera que está tanto no A como no B como no C. Né? E a galera que está tanto no A como no B como no C é exatamente isso aqui, né? Exatamente A inter B inter C. Tá? Então eu sei que nesse meião aqui, meião do meião, eu tenho 15 pessoas, eu tenho 15 elementos. Tudo bem? Essa informação aqui, né? Só usei essa informação aqui. Agora percebe o seguinte, ó. A inter B, o que é A inter B? A inter B são as pessoas que estão no A e ao mesmo tempo no B. Gente, se eu olhar, esquece por um momento o C, tá? Abstrai o C da tua vida. Se tu olhar só para o conjunto A, só para o A e só para o B, né? Olha só para o A e só para o B. Tu vai chegar na conclusão que os elementos em comum estão aqui, ó, nessa região aqui. É ou não é? Tá? O vermelhinho aqui são os elementos em comum entre A e B, é A inter B. E A inter B tem que ter 30. Só que olha só, olha o detalhe sutil dessa questão. Eu já tenho 15 aqui. Se eu já tenho 15 aqui, quantos eu vou colocar aqui para fechar 30? É isso aí, é bem isso que vocês falaram, tá? Aqui eu tenho que colocar 15 elementos, né? Porque daí fecha 30 no A inter B. Ok? O mesmo raciocínio a gente vai usar aqui. A inter C, onde é que está A inter C? A inter C
é o pessoal que é comum entre o A e o C. A inter C é essa galera aqui. Só que como eu já botei 15, né, para fechar 20, eu vou colocar 5 elementos aqui. Tá bom, gente? E é isso que dá para fazer. Só isso que dá para fazer. Não dá para fazer mais nada. Tá? Eu aconselho vocês assim, ó, refaz isso aqui, tá? Vê passo a passo de novo, mas a ideia é simples, gente. Começa pelo meinho do meinho do meinho do meinho. Começa por aqui. Tá? Depois no 30, tu vê que eu já tinha colocado 15 aqui, então aqui vai mais 15. E no 20 eu já tinha colocado 15 aqui, então aqui vai mais 5. Tá bom? E essa região aqui é a região que a gente consegue preencher no diagrama de V. Pois então, agora a gente tem que pensar na pergunta dele. Porque a gente já fez, a gente já preencheu o que dava para preencher. Agora a gente vai pensar na pergunta. Olha só, ele quer saber quantos elementos tem aqui. Mas, cara, eu olho para isso aqui e eu digo, tá, mas e, né, o que é isso? O que representa isso no meu diagrama? Entendeu? Então, talvez seja legal a gente pegar o diagrama e interpretar o que é essa região, o que significa essa região, porque daí a gente vai conseguir dar a resposta. Tá? Vamos tentar resolver isso aqui no diagrama, pode ser? Vou colocar um outro diagrama aqui, tá? Mais um diagrama aqui, para a gente pensar o que significa isso que ele pediu. Bom, a gente tem que começar pelo parênteses, né? Então o parênteses está mandando unir, está mandando juntar o B e o C. Tá? Então eu vou pegar todo mundo que fazer aquela questão, né, do B e do C, vou pegar todo mundo que está no B, vou pegar todo mundo que está no C e vou juntar. Tá? Então B união C é a galera toda do B e a galera toda do C. Só que o que ele está pedindo para fazer? Depois que eu faço a união, olha só que legal, depois que eu faço a união, ele está pedindo para interseção com A. Interseção com A são os elementos em comum com A. Então esse azul, né, esse azul é a união, né? O que esse azul tem em comum com A? Bom, esse azul tem em comum com A esse pedacinho aqui, ó. E acabou, gente, eu resolvi. Né? Ó, primeiro eu fiz a união é o azul, tá? Depois eu fiz a interseção com A. Interseção com A é esse vermelhinho. Ou seja, a região que ele está pedindo é essa região aqui. E se a gente olhar, agora que vem o pulo do gato, se a gente olhar o que a gente fez ali, né? Essa região vermelhinha é exatamente essa aqui, gente, ó, essa região aqui. Que a gente preencheu, que a gente conseguiu preencher. Né? Então, quantos elementos tem aqui? Bom, eu vou ter 15 mais 15 mais 5. Eu vou ter um total de 35 elementos. E acabou. Tá? Então, de novo, né? Recapitulando, o que tu precisa fazer nessa questão? Primeiro, diagrama de Venn. Preenche o diagrama de Venn. Onde der, preenche o diagrama de Venn. Segundo, olha as alterações para ver que região que ele quer, que região que ele está pedindo. E vendo a região que ele está pedindo, aí tu vai saber automaticamente quantos elementos tem. Tá bom? Então essa questãozinha, de novo, gente, ela é bem delicada, ela é complicadinha, tem que fazer passo a passo, tem que entender o que está fazendo, mas é aquilo que eu sempre falo, né? Essa é uma questão para botar diferença, essa é uma questão para acertar. Tá bom? Beleza. Então é isso aí, gente. Para terminar o nosso vídeo de hoje, vamos ver mais uma questãozinha mais de boa, mais tranquila também da FGV, sobre conjuntos. Tá? Eu vou colocar ela na tela, vou dar um tempinho para vocês pensar, para resolver, e logo em seguida a gente discute aqui, tá? Então vamos lá. Segunda questão na tela. E aí, meus amigos, pensaram, tentaram fazer? Maravilha, essa é mais simples, né? Essa é mais de boa.
Tá? Então, olha só, eu tenho mais uma vez três conjuntos, A, B e C, e ele começa a fazer um monte de afirmações. Né? Ele faz a afirmação número 1, faz a afirmação número 2 e faz a afirmação número 3. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, gente, vamos pensar uma por uma, né, se ela está certa ou se ela está errada. Tá? A afirmação número 1, dá uma olhadinha. Ó. A afirmação número 1, ela fala que se todos os elementos de A pertencem a B, então esses conjuntos são iguais. E aí, gente, o que vocês acham? Será que isso vale sempre? Será que se todos os elementos do A pertencem ao B, será que necessariamente eles têm que ser iguais? E a resposta é não, né? Não, claro que não. Né? A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou dizendo que o A está dentro do B. Né? Eu vou ter uma situação assim, ó, aqui está o A e aqui está o B. Agora, não necessariamente eles vão ser iguais. Né? O A pode ser, por exemplo, o conjunto 1, 2, 3. E o B pode ser 1, 2, 3, 4. Tá? Então, o A está dentro do B. Né? Todos os elementos do A pertencem ao B, mas eles não são iguais. Tá? Então, essa primeira aí, ela está furadaça. Tá? Ela está errada mesmo. E não, a gente tem vários exemplos que isso não vale. Ok? Maravilha. Vamos analisar a segunda afirmação. Segunda afirmação da FGV, dá uma olhadinha, está dizendo que se A e C não possuem elementos em comum, tá? Se A e C não têm elementos em comum, então um dos dois tem que ser vazio. E aí? Sim ou não? O que vocês acham? Gente, é questão de pensar, né? Porque, por exemplo, se eles não têm elementos em comum, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eles são, na matemática, a gente chama de disjuntos. Disjuntos significa que eles são totalmente separados. Tá? Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Aqui está o A e aqui está o C. Tá? Agora, necessariamente, um dos dois tem que ser vazio? Não. Pode ter um monte de gente aqui. E pode ter um monte de gente aqui. Mas eles não têm elementos em comum. Tá? A interseção entre eles é vazia. Né? Ó, se eu escrever A inter C, isso vai ser um conjunto vazio. Ok? Isso é verdade, porque eles não têm elementos em comum. Né? Mas o A não precisa ser vazio, e o C não precisa ser vazio. Tá bom? Então, mais uma vez, esse item 2 ele está errado. E agora, tem uma coisa muito séria, que eu queria, uma baita dica, gente, que eu queria passar para vocês, que é o seguinte. Nessas questões que tem o número 1, número 2, número 3, número 4, né, e depois tem as alternativas, uma coisa que a gente tem que se ligar é assim, ó, vai resolvendo o item e vai olhando nas alternativas. Tá? Porque daí o que tu pode fazer? Tu pode eliminar a alternativa. Né? Então, por exemplo, nessa questão, a gente já sabe que não vale a 1, que a 1 está errada, e a gente já sabe que a 2 está errada. Gente, dá uma olhadinha, olha só que interessante, dá uma olhadinha nas alternativas. E aí, a gente já sabe que a 1 está errada, a gente já sabe que a 2 está errada. Ah, professor, só sobrou uma, né? Porque olha só que legal. A gente pode eliminar a letra A gente pode eliminar a letra B, a gente pode eliminar a letra D e a gente pode eliminar a letra E, né? Porque não é nem a 1 nem a 2. Consequentemente, só sobrou o quê? Só sobrou a C, só pode ser a 3. Tá legal? Então isso vale para tudo, gente. Não vale só para matemática, vale para direito, vale para português. Né? Sempre que tiver esses itens, 1, 2, 3 e 4, resolve e dá uma olhadinha na alternativa para eliminar, para fazer por eliminação mesmo. Tá? Isso aí poupa muito tempo, isso aí ajuda pra caramba. Tá? Mas enfim, como a gente está estudando, vamos dar uma olhadinha no item 3. Né? O item 3 está dizendo o seguinte: se todos os elementos do A estão no B, e todos os elementos do B estão no C, então todos os elementos do A estão no C. Tá? Basicamente a gente pode pensar nisso em bolinhas. Se a gente visualizar a bolinha fica bem fácil. Ó. Primeiro, ele falou que todos os elementos do A estão no B. Bom, se todos os elementos do A estão no B, é porque o A está dentro do B. É ou não é? Né? Todo mundo do A automaticamente está no B. E também todo mundo do B está no C.
Se todo mundo do B está no C, eu tenho isso aqui, ó. Todo mundo do B está no C. Conclusão: todos os elementos do A pertencem ao grandão, pertencem ao C. Tá? Então esse item 3 está perfeito, esse item 3 está bem certinho. Valeu, gente? Então eu queria passar essa questãozinha teórica aí para vocês verem que não tem bicho de sete cabeças, né? É só pensar com calma que a gente consegue resolver, tá? Galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aí curtido, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente volta aí com mais dicas para concurso público para ajudar vocês nessa preparação, tá? Muito obrigado pela atenção, valeu galera, até a próxima.